Vamos começar mais uma resenha científica de hoje. O artigo de hoje traz um tema bastante interessante, porque ele faz uma comparação entre utilização de reforço negativo ou abordagem voluntária na habituação dos cavalos. Então, um artigo intitulado Habituação a objetos sem cavalos, o efeito da abordagem voluntária versus reforço negativo. Então, é um artigo da Dinamarca. E as reações de medo e evitação, normalmente elas são indesejadas em cavalos domésticos. E a habilidade dos cavalos de se habituarem a estímulos aumenta muito a segurança na relação homem-cavalo. Então, diversas técnicas têm sido sugeridas para o treinamento de habituação de cavalos. E, sob certas condições, evitar que os cavalos evitem estímulos aversivos facilitou a habituação. Ou seja, esses cavalos, por exemplo, evitarem objetos novos, tá? Então, esses estímulos aversivos seriam, por exemplo, objetos novos. Então, animais impedidos de mostrar essas respostas comportamentais desejadas, eles podem, no entanto, experimentar uma perda de controle que é conhecida por ser uma causa de concentrações elevadas de corticoides no cavalo. Então, essa perda de controle do cavalo começa, a gente fala muito, a agir do lado direito do cérebro, ele começa a agir por instinto, ela pode causar esse aumento de corticoides, que são hormônios relacionados ao estresse no cavalo. Então, tem sido sugerido que o impacto de um estímulo específico ele depende se o animal pode realizar qualquer resposta para escapar desse estímulo ou deve apenas suportá-lo. Ou seja, existem várias técnicas de habituação dos cavalos. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, que amarram os cavalos pelos membros, amarram às vezes uma mão e uma pata, e esse cavalo é mantido esticado, e às vezes não é nem sequer trabalhado com cabresto, mas para esse cavalo não é dada, por exemplo, a opção de fuga, então ele não tem a opção do movimento, tá? Ele não tem como escapar daquele lugar. As pessoas começam a passar objetos nesse cavalo, por exemplo, uma bandeira, uma lona, ou o próprio corpo, até que ele não tenha mais reações, tá? Mas já se mostrou, e alguns artigos já verificaram, que isso causa um estresse extremamente elevado nos cavalos, já que eles não têm essa opção de movimento. E que a opção de movimento, ou seja, a opção de manifestar seu instinto natural, que é a fuga, é importante nesse processo de habituação do cavalo para reduzir o estresse que esse animal passa durante esse momento. Então, por exemplo, a possibilidade de movimento ela vai levar a uma diminuição da estimulação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, então, e em uma variedade de animais durante a exposição a estímulos assustadores. Então, essa mudança vai reduzir essa produção de corticoide, consequentemente, vai reduzir o estresse do cavalo. Então, a expressão do medo ela vai inibir a habituação, pois o comportamento de fuga ele será reforçado por meio de reforço negativo, ou seja, a distância para o estímulo assustador ela vai aumentar. Então, muito cuidado, às vezes, quando se trabalha com animais impedindo essa possibilidade de fuga, quando se está trabalhando com habituação, porque pode deixar esse cavalo ainda mais medroso, já que às vezes a gente pode estar reforçando por meio de reforço negativo esse mau comportamento, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes esse cavalo consegue se manter afastado, né? Ou mesmo uma situação de estresse tão grande que ele tem inibição. E também vários trabalhos já mostraram que o cavalo sob tensão ele tem menor capacidade de aprendizagem. Então, em cavalos jovens, por exemplo, a habituação a estímulos como objetos novos também podem ocorrer por meio de abordagem voluntária. O que seria isso? O próprio cavalo tem interesse em se aproximar de um novo objeto, tá? Então, esse experimento ele teve como objetivo investigar se é benéfico em termos de habituação, ou seja, criar essa dessensibilização no cavalo, evitar que os cavalos jovens mostrem respostas de evitação em relação aos novos objetos por meio de uma abordagem de reforço negativo, ou se a habituação por meio de uma abordagem voluntária é mais eficiente. Então, basicamente, ele comparou os dois métodos, o de reforço negativo ou abordagem voluntária. Então foram utilizados 22 machos castrados dinamarqueses, sendo 16 de 3 anos e 6 de 2 anos. Tá? Então, esses cavalos foram habituados ao cabresto e à guia, bem como ao uso do frequencímetro cardíaco. Então, eram cavalos que ainda não eram domados, eles foram mantidos em um manejo básico só para que fossem minimamente cabresteados. Tá? Então, esses cavalos foram habituados também ao isolamento social em uma arena de teste interna, fechada, enquanto se alimentava um recipiente de ração colocado no meio da arena. Então, na mesma arena que foi utilizada para teste, eles foram colocados para se alimentar lá dentro no recipiente, porque isso fazia parte do processo de treinamento desses cavalos para o teste em si.
Então, esse cavalo foi considerado habituado quando ele voluntariamente ele entrava na arena de teste, caminhava até o recipiente de ração e se alimentava por pelo menos 120 segundos, entre 100 e 120 segundos. E o tratamento inicial e a habituação ao isolamento eles duraram cerca de 1 mês e meio de trabalho, né? Até que esse cavalo estivesse pronto para fazer o teste em si. Então, o experimento foi realizado em uma arena de teste interna fechada, com medida de 10 por 10. E para o experimento 2, tá? Que era o experimento onde se tinha essa habituação, foram colocados dentro dessa arena 2 recipientes de ração a 8 metros de distância e 6 guarda-chuvas abertos, coloridos, foram colocados em um semicírculo em torno de um desses recipientes. Tá? Então, durante o pós-teste, no dia seguinte, o recipiente de ração sem guarda-chuvas foi removido. Então, foram basicamente 2 testes, para ficar melhor explicado. Então, primeiro os cavalos foram adaptados àquela arena e se alimentaram lá dentro em um recipiente. Nos dias do teste, foram 3 sessões de teste, tá? Então, esses cavalos ficavam dentro dessa mesma arena, tinha 2 recipientes, tá? Aquele que o cavalo se alimentava antes e mais um. E em volta de um desses recipientes tinham 6 guarda-chuvas abertos colocados em volta, coloridos, tá? Então, se verificava se esse cavalo iria ou não se aproximar desse recipiente com alimento também que tinha os guarda-chuvas. Então, 1 mês antes do experimento, os cavalos foram expostos a um teste no qual suas respostas para um único objeto foram medidas, tá? Então, que era um teste de linha de base que se chama para avaliar em que estágio esse cavalo estava. Esse objeto basicamente era uma bola de borracha roxa de 65 centímetros de diâmetro e foi colocado próximo ao recipiente de ração na arena onde esses cavalos já estavam fazendo aquele pré-teste, né? E cada cavalo estava livre para explorar esse objeto por 2 minutos, enquanto as rações ou as reações comportamentais e a frequência cardíaca também foram registradas. Para quê? Para se tentar dividir depois esses cavalos nos grupos, né? Então, esses cavalos foram posteriormente designados a um dos 2 grupos balanceados de acordo com as reações desse teste no grupo de reforço negativo ou no grupo voluntário. Então, eles foram divididos igualmente nos 2 grupos de acordo com as reações que eles apresentaram nesse pré-teste. Então, no primeiro dia de teste, um treinador conduziu cada cavalo até a entrada da arena. Então, os cavalos do grupo de reforço negativo eles foram incentivados a se aproximar do recipiente A, que era o recipiente que tinha os objetos em volta, os 6 guarda-chuvas em volta, por meio de uma pressão na corda e do cabresto também. Então, bem como estímulos como um chicote na espada e dando pequenos toques com o chicote na espada desse cavalo. E assim que esse cavalo se movia em direção àquele objeto, esse estímulo era retirado. Tá? Se o mesmo se relutava ou movia contra o objeto, esse estímulo era mantido até que ele desse esse passo para frente na direção do objeto. Então, quando o cavalo estava próximo aos objetos, ele foi autorizado a se alimentar naquele recipiente. Ou seja, ele, além do reforço negativo, né, que foi esse trabalho feito antes, com estímulo e retirada de estímulo, para se aproximar, quando ele chegava perto, ele era permitido que ele se alimentava. Então, isso aí era um reforço positivo, ou seja, ele tinha reforço, na verdade, positivo e negativo, e esse reforço positivo ele vinha tanto no grupo que tinha também o reforço negativo, quanto no grupo de apresentação voluntária. Então, os cavalos do grupo voluntário eles foram soltos na arena de teste e o condutor seguiu lentamente até esse recipiente A. Tá? Então, ele soltou o cavalo e foi sozinho para próximo do recipiente e permaneceu em silêncio durante o tempo de teste de 2 minutos. Então, assim, a posição final dessa pessoa que conduzia o cavalo era a mesma nos 2 tratamentos. Tá? Só que os cavalos do grupo voluntário, diferente dos outros, eles estavam livres lá dentro, não tinha essa cabresto nem a guia. Então, eles estavam livres para mostrar suas respostas de evasão em relação a esses objetos novos. Então, esse procedimento foi repetido por 3 vezes no primeiro dia de teste, que foram cada teste de 2 minutos, né? Que a sessão 1 ela durou 2 minutos, e mais 2 sessões, então foi a sessão 1, 2 e 3 no primeiro dia de teste. A sessão 2 a sessão 1 com 2 minutos de duração e a 2 e 3 com 1 minuto de duração. Então, no dia seguinte foi feito um pós-teste, tá? Que foi chamado de sessão 4, também com a duração de 2 minutos, durante o qual o recipiente B, que era aquele que os cavalos eram acostumados a se alimentar já, que estava afastado dos objetos novos, ele foi removido. Então, garantindo que os cavalos tinham que se aproximar de objetos, que eram, no caso, os guarda-chuvas, para conseguir a comida. Então, não houve manipuladores nessa arena na sessão. Então, todos os cavalos foram soltos lá dentro e o manipulador não entrou, ou esse condutor não entrou e não ficou próximo do recipiente de alimentação para ver qual seria a reação dos cavalos. E em todas as sessões, a frequência cardíaca e o comportamento de latência para comer foram registrados. Tá?
Então, o treinador, quais foram os resultados? O treinador conseguiu fazer com que todos os cavalos do grupo de reforço negativo se aproximassem dos objetos e se alimentassem no recipiente A, que era aquele próximo dos guarda-chuvas, na primeira sessão, ou seja, dentro dos primeiros 2 minutos de treinamento. Já no grupo voluntário, todos os cavalos inicialmente eles evitaram os objetos desconhecidos e comeram somente no recipiente B, que era aquele que era afastado dos objetos novos. No entanto, 2 cavalos se aproximaram e cheiraram esses objetos após comerem no recipiente A. Então, nas 2 sessões subsequentes, todos os cavalos do grupo voluntário também se alimentaram no recipiente B. Então, a maior resposta de frequência cardíaca na primeira sessão, que foi de 138 batimentos por minuto, foi no grupo de reforço negativo e a menor de 71 foi no grupo de cavalos voluntários, refletindo que os objetos foram percebidos como levemente assustadores por esses cavalos. Tá? Então, os cavalos que se aproximaram, eles aumentaram a frequência cardíaca. E os que se aproximaram foram aqueles no grupo reforço negativo que foram estimulados a se aproximar. Então, houve uma interação significativa entre o tratamento e a sessão para a frequência cardíaca, ou seja, à medida que as sessões foram passando, a frequência cardíaca foi diminuindo. Então, a investigação do objeto também foi uma tendência para a duração da alimentação. Tá? Então, houve essa interação. Então, a análise revelou que os cavalos do grupo do reforço negativo eles tiveram uma frequência cardíaca máxima maior nas primeiras sessões e uma maior duração do estado de alerta. Tá? No pós-teste, os cavalos do reforço negativo gastaram menos tempo investigando os objetos e tiveram uma latência menor para se aproximar do recipiente de ração, colocando próximo aos objetos a duração de alimentação correspondentemente aumentada. Então, eles tiveram maior facilidade no pós-teste de se aproximar e se alimentar, gastando mais tempo se alimentando e menos para se aproximar do recipiente. Então, a abordagem do reforço negativo para os novos objetos levou a um aumento da atividade simpática e a maior duração do estado de alerta em comparação com os cavalos que estavam livres para explorar os objetos. A gente já falou isso, né? Eles tiveram, inclusive, uma frequência cardíaca mais alta no período de teste, principalmente nas primeiras sessões. Então, é provável que isso esteja relacionado ao fato de que esses cavalos eles foram obrigados a ficar mais perto dos objetos desconhecidos do que os cavalos do grupo voluntário, já que os do grupo voluntário estavam soltos e podiam, assim como fizeram, não se aproximar desses novos objetos naquelas primeiras sessões. Então, esses objetos foram percebidos como levemente assustadores, conforme refletido na latência relativamente curta para abordar esses objetos, bem como uma gama de resposta de frequência cardíaca máxima e mínima, que variaram de 71 a 138 batimentos por minuto. Então, em um estudo recente, com 65 cavalos participantes de 3 a 19 anos de idade, foram encontradas também respostas de frequência cardíaca reduzidas quando os cavalos estavam correndo livremente durante um teste de medo, em comparação com esses cavalos que foram montados ou conduzidos durante o teste. Tá? Então, esses cavalos foram montados e conduzidos e também tiveram a tendência a ter uma frequência cardíaca mais alta. Então, esse achado também corresponde ao resultado do presente estudo, indicando que essas respostas diminuídas ao estresse em cavalos livres para expressar comportamento de evitação durante o teste. Foi o que a gente já comentou anteriormente, que a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo de habituação, porque quanto mais se restringe a capacidade de movimentação do cavalo, maior é a fuga que a gente vai gerar, maior é o estresse que a gente vai gerar nesse animal. Tá? Então, esses cavalos eles reagiram menos já durante a sessão 2, o que está de acordo com experimentos anteriores também usando novos objetos estacionários. E os cavalos do grupo voluntário optaram por se alimentar no mesmo recipiente sem os objetos, que era o recipiente B, como haviam feito na sessão anterior, embora a distância até aquele objeto fosse maior do que aquele recipiente com os objetos. Então, embora os cavalos do grupo voluntário eles pudessem ver seu treinador que estava lá em pé próximo do recipiente A, onde tinham os objetos, e estivessem livres para explorar esses objetos nas primeiras 3 sessões, eles tiveram uma latência significativamente maior para comer no pós-teste em comparação com os cavalos do reforço negativo, mostrando que essa habituação desses cavalos ela foi deficiente em comparação ao do grupo do reforço negativo. Então, assim, em contraste com a hipótese, né, o pré-teste mostrou, aliás, o pós-teste mostrou que a habituação foi facilitada pelo procedimento do reforço negativo. Então, embora as respostas comportamentais do pós-teste elas sugeriram que os cavalos do grupo voluntário estavam menos habituados aos objetos,
não houve diferença entre os dois grupos no tratamento em suas frequências cardíacas durante o pós-teste, ou seja, nenhum mais apresentou um estresse tão alto, né? Então, todos mantiveram a frequência cardíaca dentro da normalidade. Então, a frequência cardíaca e as reações de comportamento, elas estão bem relacionadas nas sessões e o aumento da frequência cardíaca correspondeu também ao aumento da latência de alimentação e a diminuição da duração da alimentação. Então, o alerta do objeto ele foi mostrado principalmente nas primeiras sessões, enquanto que a investigação do objeto ela foi mostrada por uma duração significativamente maior no pós-teste. Então, para os cavalos no grupo voluntário, isso pode refletir que eles não se aproximaram dos objetos nas 3 sessões anteriores, enquanto que os cavalos do grupo do reforço negativo, o comportamento investigativo pode ter sido inibido nas sessões anteriores pelo treinador, e por isso no pós-teste eles tiveram uma resposta mais bem sucedida. Então, a investigação do objeto ela se correlacionou positivamente com as respostas da frequência cardíaca no pós-teste, enquanto que o alerta de objetos se correlacionou com a frequência cardíaca na primeira sessão. Então, assim, o estado de alerta parece estar relacionado principalmente com as exposições iniciais a novos estímulos, enquanto que a investigação do objeto pode refletir o processo pelo qual o animal se torna cada vez mais familiarizado com os objetos. Então, altos níveis de medo eles podem ter um efeito inibitório na aprendizagem do cavalo e na prevenção de respostas de fuga e deve ser administrada com cuidado. Então, mais uma vez, a gente está alertando que muito cuidado com a prevenção de fuga. Isso, às vezes, pode facilitar a vida das pessoas que estão trabalhando com o cavalo, mas para o cavalo cria, às vezes, a situação de muito mais estresse. Então, isso também pode causar tanto um risco na segurança para a pessoa que está conduzindo, porque esse cavalo pode ter uma reação instintiva maior, mas também devido ao risco de sensibilização, ou seja, o risco com que esse cavalo venha se mostrar ainda mais forte respostas, por exemplo, através do reforço inadequado. Então, para habituação a estímulos repentinos ou moderadamente assustadores, como foi o caso, foi demonstrado que aumentar gradualmente a intensidade do estímulo ele é benéfico em comparação à exposição do animal à intensidade total desde o início. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, começa a se perceber que esse trabalho de reforço negativo ele foi positivo em relação à abordagem voluntária. Só que você tem que tomar cuidado com essa intensidade com que esse objeto é apresentado para esse cavalo. Então, sempre iniciar com intensidade mais baixa e aumentar à medida que o teste, ou que essa habituação progride. Então, embora a habituação ela seja considerada uma forma simples de aprendizagem, não associativa, acredita-se que seja um pré-requisito para outras formas de aprendizagem, porque essa habituação vai permitir que os cavalos filtrem estímulos irrelevantes e se concentrem seletivamente em estímulos importantes. Então, esse é um outro trabalho que a gente gosta muito de ressaltar, que é importante quando você vai trabalhar com o cavalo, é primeiro tirar esses medos. Não adianta, por exemplo, eu vou trabalhar um cavalo montado e o cavalo que se assusta com tudo, às vezes até mesmo com o meu movimento de mão. Então, como que eu vou trabalhar esse cavalo para ensinar algum exercício se ele se assusta com a mínima reação? Então, primeiro a gente tem que tirar esses medos, que são, na verdade, estímulos que acabam sendo irrelevantes para o cavalo, para aí sim começar um processo de aprendizagem efetivo. Então, esses estudos também eles indicaram que cavalos medrosos eles aprendem mal e têm desempenho reduzido em um novo ambiente, o que pode ser devido ao alto grau de responsividade ao ambiente, interferindo na aprendizagem e também na memória do cavalo. Então, uma das coisas importantíssimas é, primeiro, retirar o medo do seu cavalo, ou seja, fazer um processo de habituação adequado dos seus cavalos. E, como conclusão, uma abordagem com reforço negativo para novos objetos ele leva a um aumento temporário nas respostas ao estresse, então, mas o procedimento facilita a habituação do objeto e, portanto, a técnica parece ser mais eficiente em comparação com a abordagem voluntária. Então, como a gente já falou, no início esse procedimento de reforço negativo ele até pode promover um estresse maior no cavalo em comparação com a abordagem voluntária, mas ele é mais eficiente em termos de habituação para esse cavalo. Tá? E o que a gente pode fazer para reduzir então esse estresse provocado nessa abordagem inicial do reforço negativo? É alterar a intensidade e a direção que a gente apresenta esse objeto para o cavalo. Então, trabalhando em intensidade mais baixa e aumentando essa intensidade à medida que esse cavalo vai se habituando. Então, a gente diz muito até na nossa técnica mesmo de habituação que a gente nunca começa apresentando um novo objeto indo em direção ao cavalo. Sempre indo em direção contrária e esse cavalo primeiro ele aprende a seguir esse objeto estranho em movimento.
tá? Isso vai, consequentemente, reduzir esse estresse que esse cavalo passa durante essa abordagem de reforço negativo. Então, a prevenção de respostas de evitação ao medo, elas podem ser perigosas, entretanto, e devem ser administradas com cuidado. Então, muito cuidado nessa habituação, porque o cavalo sob estresse intenso, a probabilidade de demonstrar esse efeito aí do instinto ele é muito grande, esse instinto de preservação do cavalo ele é muito aguçado, tá? Então essas técnicas que impedem a movimentação do cavalo, elas podem ser muito perigosas. A gente vê casos de estresse extremo, onde os cavalos ou alguns animais às vezes tendem até a se automutilar. Então vamos ter bastante cuidado. Então saber realmente utilizar esse trabalho de reforço negativo, porque ele se mostrou mais uma vez uma das melhores formas de ensinar alguma coisa para um cavalo. Tá bom? Fica aí a dica. Grande abraço. Nos vemos na próxima resenha científica.